Oi, pessoal! Vamos continuar aqui com a nossa aula de geografia. Então, hoje são dia 11 de março. 11 de março de 2021. Nossa matéria de hoje é geografia. Vamos continuar falando sobre a população brasileira, mas hoje a gente vai trabalhar a sua composição, tá bom? Página 62, tá? Então, a página 62. Olha só o que nosso texto fala pra gente. Abra seu livro, por favor, na página 62. A composição da população brasileira. A população brasileira é composta por pessoas do sexo feminino e do sexo masculino. Veja no gráfico a seguir, tá bom? Isso aqui a gente está trabalhando aquela ideia de homem e mulher, pessoas do sexo feminino, sexo masculino, tá bom? Isso aqui para censo geral, tá bom? Na linguagem geográfica, isso aqui é um censo, tá bom? A gente não tá falando de sexualidade, tá? Só de gênero, tá? Masculino e feminino, beleza? Então vamos lá. População brasileira por sexo. Em 2015, vamos dar uma olhadinha dentro da nossa estatística? Ah, olha que legal. Tem uma imagem no seu livro. Dá uma olhadinha. Olha só, população brasileira por sexo em 2015. 52% da população eram mulheres e 48% da população eram homens. Então, tem mais mulher ou mais homem? Mais mulher, né? 52%. Então, aí dentro dessa questão que a gente vai responder ao lado, de acordo com o gráfico, no Brasil existem mais homens ou mais mulheres? E aí? Mais mulheres, né? São 52%. A população do nosso país também é composta por pessoas de diferentes faixas etárias, ou seja, com idades diferentes. Veja no gráfico ao lado. Isso aqui a tia Vanessa não vai falar a resposta para vocês, não. Vamos ver o gráfico? Composição da população brasileira por faixa etária. Vamos dar uma olhadinha no nosso gráfico de setores? Então, nós temos de azulzinho 14% da população que tem mais de 60 anos ou mais, né? 30% da população tem de 0 a 19 anos. E 56% da população tem entre 20 e 59 anos. Tá vendo? Então, nós temos 14% de idosos, 30% de crianças e jovens e 56% de adultos. Qual é a faixa etária mais numerosa da população brasileira, segundo esse gráfico de setores? E aí? Qual é a faixa etária mais numerosa da população brasileira? E número 3, qual é a porcentagem de crianças e jovens no total da população brasileira? E de idosos? Então, você vai observar aí dentro do seu gráfico de setores e colocar essas informações. Tá mamão com açúcar, né? Agora, na página 63, vem trazendo algumas informações importantes pra gente, tá bom? Olha só, as crianças e os jovens fazem parte da população que tem idade entre 0 a 19 anos. Então, aqui a gente está tendo dois perfis da população, crianças e jovens, tá? Para atender às necessidades das pessoas que estão nessa faixa de idade, os governos precisam investir em creches, escolas e universidades em quantidade suficiente para poder atendê-las. Então, são setores da nossa sociedade que precisam ser assistidos. A gente vê que o investimento à educação geralmente ela é dado principalmente para crianças e jovens. Então, pessoas dessa faixa etária, que nós já vimos lá no nosso gráfico de setores, que correspondem a 30% da nossa população. Então, são muitas pessoas, né?
E agora, na faixa de idade entre 20 e 59 anos, estão os adultos. Para os adultos que estão em idade produtiva, os governos precisam investir na geração de empregos e renda que garanta o sustento das famílias. Então, a gente precisa ter governos que invistam em geração de empregos, renda para sustento das famílias. E, geralmente é aqui nessa faixa etária em que as pessoas começam a formar as suas famílias, entre os 20 e os 59 anos, beleza? E os idosos? Os idosos fazem parte da população, né, que tem mais de 60 anos. Para as pessoas que se encontram nessa faixa de idade, os governos precisam investir na assistência médica hospitalar, assim como no pagamento de aposentadorias. Então, a gente vê que dentro da nossa sociedade, cada idade, cada perfil da população, ele precisa de investimentos por parte do nosso governo. Né? Então, quando a gente elege um presidente, um governador, um prefeito, a gente precisa entender que nós necessitamos de investimento de acordo com cada faixa etária, tá? Isso quer dizer que o investimento da assistência médica hospitalar vai ser usado só para as pessoas que têm mais de 60 anos? Não. Isso quer dizer que todas as pessoas da sociedade necessitam disso, mas as pessoas com esse perfil necessitam mais. Eles vão ter que procurar mais essa ajuda médica, né? Estão com a idade um pouco mais avançada, né? E já passaram por todas essas outras fases. Já passaram pela fase de criança, de jovem, de adulto, trabalharam toda a sua vida. Agora, depois dos 60 anos, eles começam a necessitar de uma outra ajuda do governo, né? Que é bem polêmica, né? Se a gente colocar aí num canal de televisão que está passando no jornal, a gente vai ver o quanto se discute essa vida adulta por conta do desemprego atual e o quanto que tem sido discutido também a questão das aposentadorias. Isso não é de hoje. Em todos os governos se fala de desemprego, em todos os governos se fala sobre a necessidade de assistir melhor os nossos idosos, porque a nossa população idosa ela está cada vez maior, né? Em meio a uma pandemia como essa que nós estamos vivendo, né? Será que se nós tivéssemos mais investimento em medicina, nos avanços que a gente necessita da medicina, se a gente tivesse mais investimentos em hospitais, se isso fosse pensado antes, será que a gente estaria vivendo a nossa pandemia do mesmo jeito? É de se pensar, né? E vocês, crianças, vocês são o nosso futuro. Quando vocês estiverem na fase adulta, eu já estou quase chegando aí nessa fase de querer me aposentar. Então, eu vou necessitar que você que vai estar no governo quando eu já for idosa, que tenha esse olhar para mim, de que nós vamos necessitar de bons médicos, que nós vamos necessitar de bons hospitais, de que a vida não acaba depois dos 60 anos, a gente continua vivendo em sociedade, que nós temos direito sim à aposentadoria. E quem é que vai estar no governo quando eu for uma idosa? Vocês. Vocês, meus alunos, podem ser o representante do povo. Então a gente precisa ter essa ideia, tá bom? Então vamos lá na página 64. Olha só, uma população em transformação. Se está em transformação é porque está acontecendo uma mudança de algo que não é como sempre foi. Né? Tem alguma coisa mudando. Vamos ver o que está mudando dentro da nossa sociedade, dentro da população brasileira? Olha só, há algumas décadas, as crianças e os jovens representavam uma parcela mais numerosa da população brasileira, há décadas atrás. Hoje são a maior parte? Hoje já é a vida adulta, né? Essa situação, no entanto, vem mudando rapidamente
Isso porque o número de crianças no total da população vem diminuindo ao mesmo tempo em que o número de idosos vem aumentando. Isso significa, portanto, que a população brasileira está envelhecendo, mas quais são as consequências dessa mudança? Quais são as consequências? A população está envelhecendo e agora o que fazer? O número menor de crianças significa menos adultos para entrar no mercado de trabalho. Isso terá impacto na diminuição da força produtiva do país. Por outro lado, é preciso garantir melhoria nas condições de vida da população que está envelhecendo. Então, a gente tem aqui 2 pontos a ser observado. Olha, se está diminuindo o número de crianças, essas crianças estão virando adultas. Quando essas crianças viram adultas, elas trabalham e têm a sua força ativa, beleza? Então, elas é que movimentam a renda do nosso país. Elas estão no mercado de trabalho. Elas que estão comprando, vendendo, movimentando, produzindo. E aí, quando esses adultos passam a envelhecer e tem poucas crianças, quem é que vai trabalhar? A gente vai chegar num ponto, se continuarmos da mesma forma que estamos, nós vamos chegar a um ponto em que vai ter muito mais idoso do que pessoas adultas produzindo. E aí, será que a nossa sociedade ela vai conseguir suprir com a aposentadoria tudo o que está acontecendo sem a força de trabalho, já que as crianças que vão virar adultas estão diminuindo? Eita, que pergunta difícil, hein, professora? Pergunta difícil. Isso aí está na cabeça de cada um dos representantes do nosso governo, sabia? Em todos os setores do governo, eles pensam nisso. E agora, como é que a gente vai fazer o dinheiro circular dentro do país, sendo que agora está tendo um número muito grande de pessoas que precisam de ajuda, que precisam se aposentar, que precisam dos recursos de investimento que fizeram durante toda a vida. Só que quem é que vai trabalhar no lugar se hoje em dia vai ter... essas crianças já não estão crescendo para entrar no mercado de trabalho? Eita, aí fica complicado, né? Com o objetivo de assegurar direitos aos idosos e promover melhorias na qualidade de vida na velhice, foi criado o Estatuto do Idoso. Leia a seguir um dos artigos que estão nesse estatuto. Então, nós temos aqui 2 artigos no nosso livro. O primeiro é o artigo 3. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, quando as pessoas viram adultas, elas estão produzindo. Aí, quando ela se torna um idoso, ela deixa de fazer parte da nossa sociedade, ela pode ser encostada de qualquer maneira? Ela pode ser largada lá num lar de idosos e a família nunca mais dá assistência? É claro que não. Essa ideia é muito ultrapassada. Muito ultrapassada. Porque o idoso hoje em dia, ele tem direitos fundamentais à vida. Ele tem direito à cultura, ele tem direito a lazer, ele tem direito a boa saúde, ele tem direito a uma alimentação com qualidade, ele tem direito a respeito, ele tem direito a conviver com a sua família. Então não se larga um idoso para lá e pronto. Não, a gente tem que pensar que um dia nós é que seremos esses idosos. Você gostaria de ser largado de qualquer jeito? Ter os seus direitos banidos da sua vida? Vir um adulto e falar assim, você já não responde mais por você? Agora quem manda em você sou eu? Você tá um velho galhar? Você gostaria de que acontecesse isso com você? E dentro da nossa sociedade, durante muito tempo, acreditou-se que quando a pessoa entrava na fase da velhice, quando ela era uma idosa, ela já estava caducando. Ela já não pensava mais por si só. Só que hoje a nossa população que está entrando aí dentro
melhor idade, né? Que é a fase dos nossos idosos, ela tem aumentado cada dia mais. Ela tem aumentado. As pessoas veem hoje que a vida não acaba aos 60 anos. É só uma nova etapa de sua vida. E continuam ainda produzindo muita coisa, né? O artigo 9º fala o seguinte: é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Então, o idoso ele continua sendo uma pessoa que faz parte dentro da nossa sociedade com todos os seus direitos garantidos por lei. Tá bom? Então, olha só. Na número 4, eu não quero que vocês façam ela escrita, essa questão, mas eu quero que você pense, tá? Converse com os colegas sobre como tem sido a realidade dos idosos no lugar onde você vive. Juntos, citem os bons e os maus exemplos que conhecem e debatam sobre o que deve ser feito em relação a isso. E aí, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer para melhorar a vida dos nossos idosos? Será que os idosos são só aqueles que estão lá no LIS, no Lar dos Idosos de Silvânia? Será que nós não temos idosos próximos a nós? Será que eles não estão dentro da nossa casa? Pessoas acima de 60 anos? Os meus pais ainda não chegaram nessa fase, estão quase, mas ainda não chegaram nessa fase dos 60 anos. Mas lá na casa dos meus sogros, o meu sogro já é uma pessoa de mais de 60 anos. E vocês acreditam que ele trabalha até hoje? E ele trabalha num serviço pesado. Então a gente vê que hoje em dia a sociedade ela mudou muito. As pessoas não é porque eles chegam aos 60 anos que elas deixaram de ser produtivas, né? Então vamos lá? Atividade de hoje então. Vamos só fazer a página 65. Vocês fizeram para mim a página 62, 1, 2 e 3, e agora a gente vai fazer a página 65. É uma atividade bem simples, é uma atividade que você vai ligar. Vou chegar pertinho aí de vocês para vocês verem. Olha só. Ó, ligue as frases às fotos que representam cada faixa etária da população. Então, a gente tem 3 fotos, ó. Primeira foto, pessoas em reunião de trabalho. Segunda foto, crianças fazendo trabalho escolar. E a terceira foto, idosa em momento de lazer. Belezinha? Então, vamos lá. A gente tem que ligar cada um desses pontos a essas fotos, tá? Fazer uma ligação entre elas. Ó, vamos ver. Precisam de mais opções de lazer, melhores condições de vida e de aposentadoria para suprir suas necessidades básicas. Isso aqui eu vou ligar com a foto. As pessoas em reunião de trabalho, as crianças ou os idosos? Pessoas de 0 a 19 anos de idade e que representam 30% da população residente no Brasil. Qual dessas fotos representam essa faixa etária? 0 a 19 anos de idade. Estão em plena idade produtiva e por isso precisam de vagas no mercado de trabalho. Será que são as pessoas em reunião de trabalho? Será que são essas crianças ou os idosos? Com o envelhecimento, os problemas de saúde tornam-se mais frequentes para as pessoas que se encontram nessa faixa etária, o que reforça a necessidade de se investir nos serviços de saúde. E aí? Qual dessas fotos? Pessoas em reunião de trabalho, crianças ou idosos? Precisam de investimento em educação, desde a educação infantil até a universidade. Qual dessas fotos se relaciona? E a última? Pessoas de 20 a 59 anos de idade e que representam 56% da população brasileira. Qual dessas fotos está relacionada? A primeira, a segunda ou a terceira? Vamos fazer a atividade? Vamos? Então, lembrando, vocês vão fazer na página 62, atividade 1, 2 e 3. E na página 65, atividade número 1. Belezinha? Certinho? Então, beijos.
Espero a atividade de vocês por foto. Tchau!